Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Louvado seja o nome de Jesus, que Ele nos deu mais um dia para adorarmos a Ele. Que esse dia você sinta cada vez mais a presença do Senhor na sua vida. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu bem. Bom dia para você que está em casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com o nosso Deus. Bom dia, família. Bom dia. Que bênção. Que coisa boa, né? Para o dia ficar melhor ainda, vamos nos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Convido você e sua família para junto conosco orarmos. Senhor Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo para ser o nosso modelo. E nós sabemos, Senhor, que em nome de Jesus Cristo nós podemos nos achegar ao teu trono, porque Jesus Cristo está aí no santuário intercedendo por nós. Muito obrigado, Senhor. Eu quero entregar a minha vida e a vida de cada um daqui da Escola de Profetas e essas famílias, essas pessoas, os teus filhos que estão assistindo esse vídeo em tuas mãos. Que teu Santo Espírito possa trabalhar cada vez mais em nossa vida e nos transforme conforme o caráter de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse chegou agora um momento muito especial. Chegou o momento de nós enchermos o nosso coração, dizendo para o nosso Deus que Ele é o nosso Pai amado. Você já sentiu o carinho de Pai que Deus oferece a cada um de seus filhos? Vamos meditar juntos na letra desse hino tão especial, hino de número 17. Deus é nosso Pai amado. Se tu nele mais algum temor. Nossa, mãe da missão das atividades de 16 anos, aproximadamente de 536 a 520. Oh, confia em Deus, Senhor. Deus é nosso Pai. Pode ser pesado, grande a cruz a conduzir, levando a Cristo teu cuidado, faz com Ele partir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela vê, dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. No céu se vê as nuvens voando, dando a ti perturbação. Como Jesus nos Alento, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. Amém. Como é bom saber que tem um Pai, né? Um Pai que nos ama
E o amor dele é tão grande que nós ainda não conseguimos compreender. Mas nós temos um momento especial, né, meu bem? Sim. Qual é agora o momento? De colocar as palavras desse Pai no nosso coração, os princípios dele, né? Gravar em nossa alma, para que isso sirva para nós a todo instante como uma seta mostrando o caminho em todos os lugares que nós passarmos, né? E o textinho da nossa semana é bem pequenininho, está lá em 1 Tessalonicenses 3:8. Talvez vocês já gravaram, né? Você de casa talvez também já gravou. Se não, são só 2 frases e você pode gravar as preciosidades de Jesus. Amém. Vamos contar? 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. Amém. Louvado seja Deus. Que você agora possa ficar com o estudo e que você possa aproveitar todas as coisas que Deus quer te ensinar para ajudar você a viver mais feliz. Que Amém. Deus abençoe você e até a próxima. Amém. Isso é a verdadeira vida, é estar firme no Senhor. Só existe essa, não existe outra. Que Deus te abençoe e um bom dia. Olá, bom dia para você. Estamos juntos de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E queremos estar juntos pela eternidade toda. Nossa chance é essa: fazer bom uso da vida, pedir a Deus e aguardar na sua graça, na sua misericórdia, para que estejamos pela graça e poder de Deus juntos para sempre. A promessa de Deus do para sempre é realidade na nossa vida. Para nós a frase para a eternidade faz sentido. Vamos orar juntos? Eu quero orar com você porque o assunto de hoje é muito especial. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome pela chance que temos de estar gravando esses materiais, ofertando às pessoas, Pai de amor, este ano bíblico, que é a nossa chance não só de aprender, mas também de renovar a nossa vida, renovar a nossa fé, aprendermos as coisas do céu para ofertar às pessoas. E que esse assunto de hoje, Senhor, além de encher o nosso coração, possa ser um caminho para encher o coração das outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você está aí com o seu caderninho? Se você não tem o caderninho, você precisa procurar ele nos primeiros dias do ano, né? Aqui dentro do nossa página, e você vai poder fazer deste caderninho uma xerox, uma maneira de você ter isso junto com você. Faça cópias, entregue para as pessoas, porque através do que está escrito aqui, do material que está aqui exposto, a gente pode ir seguindo as informações bíblicas e do espírito de profecia. Vamos estudar juntas? Vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo 52 de Salmos. É interessante ver que, embora esse salmo seja bem pequenininho, ele nos remete a uma situação muito especial da vida de Davi, quando ele então enfrentou aquela situação com Doeg, o edomita, e ele comentou claramente sobre fofoca, sobre conversa fiada, conversa que não precisava o povo estar envolvido, e que ele então sofreu consequências de alguém que tinha a língua muito solta. Observa isso daqui que ele disse, o 52. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Por que te glorias no dia todo, tu que és uma vergonha aos olhos de Deus? A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Quero dizer para vocês que o Senhor Deus, ele diz claramente no livro de Provérbios que tem 6 coisas que ele detesta, mas uma que ele abomina. Veja que interessante dizer que tem coisas que Deus detesta, né?
O Senhor Deus dá ali uma lista grande, está em Provérbios 6, mas depois aquela que ele abomina é o que semeia contenda entre irmãos, que fala sem pensar, que cria problemas, que cria dificuldades entre as pessoas. A palavra do Senhor diz que ele vê nisso uma abominação, e realmente é, né? O Senhor Deus diz que é como uma varejeira, que vai lá e coloca ovos e enche de lagartas. Ele diz que assim é a língua das pessoas que vêm e falam mal umas das outras, que cria contenda entre irmãos. E o Salmo 52 fala exatamente isso, que o Senhor Deus, na sua misericórdia, usou a boca de Davi para falar para nós. E a segunda parte do nosso ano bíblico está em Mateus 18, o maior no reino dos céus, e o perdão a um pecador, ao pecado de um irmão. Gente, este estudo de hoje é impressionante. Como se alcança o perdão? Eu vou dizer uma coisa para vocês que é preciso que você entenda. Uma boa parte das clínicas psiquiátricas estariam mais vazias se as pessoas usassem o perdão, fizessem uso do perdão. Você sabia disso? O perdão é algo muito sério. Pedro chegou uma vez para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devemos perdoar um irmão? 7 vezes? Aí o Senhor Deus ampliou de uma maneira que ele fizesse pensar 70 vezes 7. Aí você não precisa ficar contando no dedo quanto é 70 vezes 7, pensando, já te perdoei 30, agora já te perdoei 70. E quando der 70 vezes 7 eu paro de perdoar. Não é essa a intenção. Presta atenção que Jesus queria dizer. Eu tomei um susto ao ler isso aqui e eu me impressionei muito. Olha só. Mostrou ao dizer isso, 70 vezes 7, o verdadeiro motivo pelo qual o perdão deve ser concedido. Te assusta a razão que Deus deu para isso. Qual é o verdadeiro motivo pelo qual o perdão deve ser concedido? Para eliminar o perigo de acariciar o espírito irreconciliável. Peraí, isso aqui me chamou a atenção demais. Quer dizer que não é por causa da pessoa que precisa ser perdoada? É também, mas a principal razão é para que em você e em mim não se desenvolva um espírito de irreconciliação. Isso me fez colocar a mão na cabeça. Então, a principal pessoa a ser abençoada ao perdoar sou eu. Eu estou expulsando um demônio da minha vida. Eu não estou permitindo que um Satanás entre na minha história. Você já parou para pensar nisso? Isso é coisa muito séria. E então, para mostrar essa situação, foi apresentado diante deles a história de um homem cuja conta mostrava uma dívida para com seu senhor. Ele tinha uma dívida muito grande, impagável. E então ele foi até o rei, até essa pessoa e disse: olha, eu preciso que você tenha piedade de mim e me permita ter tempo para pagar isso. E ele devia 10 milhares de dinheiro, era muito dinheiro. E ele então, quando o rei ouviu aquilo, olha, eu vou lhe pagar, tenha misericórdia de mim. Ele falou, ok, misericórdia concedida. Vai e você então está perdoado da sua dívida e você pague quando você puder. Este homem então saiu da presença do rei e começou a andar nas ruas e encontrou alguém que devia a ele, mas não devia 10 milhares de dinheiro, devia 100 dinheiros. E ele pergunta, me paga aí o que você me deve. Aí o homem que devia pega e fala, eu não tenho dinheiro, tenha misericórdia de mim, me perdoe. As mesmas palavras que este homem que estava agora cobrando tinha dito ao rei que o perdoou. E ele então disse assim, não te perdoo. Você, enquanto não me pagar, eu não vou te tirar da cadeia. E levou o homem e botou na cadeia. Presta atenção nessa. Eu, quando fico pensando nisso, um que foi perdoado não soube oferecer perdão. Eu fico pensando quantas vezes fazemos isso. Este rei que perdoou é o próprio Senhor Jesus Cristo, que independente do tamanho da dívida, resolveu perdoar este devedor. E o que me leva a ficar impressionado é o seguinte, este homem que não perdoou o amigo, não deu ao outro o perdão que recebeu, não ofertou àquele que lhe devia o que ele mesmo tinha pedido ao seu Senhor que fizesse por ele. Eu devo ficar impressionada com isso? Sim. Ele não atendeu ao grande pedido de Deus
de que ele fosse generoso. Quantos hoje em dia não manifestam o mesmo espírito? Do que eu estou falando? Eu preciso chamar a sua atenção para o seguinte. Por favor, eu queria que você pensasse agora numa hipótese. Olhe bem, a história é de um homem que devia um dinheiro muito grande e foi perdoado. Saiu da presença de quem foi perdoado, foi lá para alguém que lhe devia um dinheiro e amassou aquele homem, judiou aquele homem, levou para a cadeia e disse, enquanto você não me pagar, eu não te solto da prisão. Bom, ele tinha direito de fazer isso? No entanto, a história é a seguinte, imagine o que eu vou lhe contar. Digamos que seu filho ou a sua mãe deva a um dinheiro muito alto, algo muito grande. Presta atenção que eu vou te falar. E a pessoa para quem ela está devendo, para quem o seu filho deve, venha fazer a cobrança. Como você espera que essa cobrança aconteça para sua mãe ou para o seu filho? De que jeito que você imagina que deve acontecer? Se essa pessoa, para quem estas pessoas queridas suas devem, chegasse batendo na sua mãe ou batendo no seu filho, qual seria o seu sentimento? Pense nisso. Ou tivesse palavras que não pensasse direito, como diz no Salmo 52, para falar a respeito dessa dívida, ou dessa pessoa que está devendo, dessa pessoa que você ama. Diga para mim, como você se sentiria? Você já percebeu que muitas vezes nós somos rápidos em fazer cobranças quando vemos alguém errado? A trazer à tona a miséria das pessoas quando elas estão erradas, esquecendo que quando é no nosso caso, nós não queremos que ninguém fale, a gente não permite que fale, inclusive usa aquela frase, não julgueis, não me julgue. Já percebeu isso? Eu tenho observado que estes grupos que saem da igreja, porque ficam chateados que alguém não se veste bem, ou que a música não é boa, ou que não se come a comida certa, tudo isso é justo cobrar. Mas enquanto você não lembrar que Deus um dia teve misericórdia com você, a tua cobrança é injusta. Como assim? Enquanto você não lembrar o jeito que Deus teve misericórdia, quando você mesmo comia errado, quando você vestia errado, quando você ouvia música que não prestava, enquanto você não entender isso, não tem direito algum de tratar os outros dessa maneira, de dizer, essa igreja não tem cuidado e não tem misericórdia com Deus e muito menos tem respeito a Deus porque deixa entrar na igreja pessoas assim. Eu vou te ser bem honesta. Se o Senhor Deus tivesse me tirado da igreja na época que eu mesma gostava do que não presta, imagine, hoje eu não estaria aqui. E você mesmo, Deus teve misericórdia de você, por que não ter misericórdia das pessoas? E outra coisa tão grande que eu vi aqui, ó, são tão devedores e ainda criticam outras pessoas. Aquele que recusa perdoar, rejeita a única esperança de perdão. Porque você se lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa-nos, o que diz? Da mesma maneira que perdoamos os nossos devedores. Da mesma forma que eu perdoo quem me deve. Você entende isso? Isso é coisa muito séria. Aquele que recusa perdoar, rejeita a única esperança de perdão. É certo que devemos reclamar quando uma coisa está errada, mas às vezes reclamar da forma errada destrói a nossa capacidade de trabalhar por alguma coisa certa. Corrigir alguma coisa que está errada da maneira errada torna sem efeito a nossa correção. Você quer saber do que eu te conto ainda? Olha só o que você precisa saber. Eu li um negócio que eu tomei um susto. Você sabia que nós não podemos colocar na net, trazer e colocar público, expor alguém que está errado? Eu tomei um susto com isso aqui. Sabe esse material que às vezes a gente recebe sobre as atitudes de alguém, o pastor pecou, o presidente pecou, não sei quem pecou. Você passa avante isso, você leva para outras pessoas, você clica ali e encaminha, você acha interessante colocar e falar alguma coisa a respeito daquilo? Deixa eu ler um negócio para você. Ó. Nosso Senhor ensina
que dificuldades entre cristãos devem ser dirimidas dentro da igreja. Não devem ser declaradas àqueles que não temem a Deus. Como assim? Você já parou para pensar que coisa terrível? Quando você tem a chance de falar alguma coisa e saber que alguém que não é da tua fé está te ouvindo falar? Vou te contar uma coisa bem rápida aqui para você entender. Eu tinha acabado de chegar ao Brasil e eu estava num certo lugar com meu marido e alguém me telefonou rapidinho porque sabia que eu estava naquele local e disse: Maísa, estão falando um negócio muito terrível de você ali na internet. Eu falei: mas eu não sei como é que entra nesse negócio aí. Aí a pessoa disse assim: eu vou te dar minha senha, você vai entrar e vai ver lá dentro dessa sala o que é que estão falando. Eu entrei. Quando eu entrei, eu fiquei ouvindo ali. E eu tomei um susto com uma situação. Aí estavam ferpas para todos os lados. Um falava, outro falava, e dizia, outro dizia. E tal, um negócio terrível. E eu não podia responder absolutamente nada, que eu estava no nome de outra pessoa. E então, de repente, eu vi que uma pessoa, uma mulher, depois de 1 hora de conversa, falou assim: olha, eu estou aqui nesse grupo, eu sou espírita. Eu entrei aqui porque meu irmão passa muitas horas na frente do computador e ele se levantou, foi fazer alguma coisa e eu me sentei na frente do computador dele e fiquei lendo o que ele estava lendo porque ele é da religião de vocês. E eu fiquei impressionada como vocês comem e mastigam uns aos outros. E eu fiquei pensando, eu não quero participar dessa religião de gente que fala mal do próprio povo. Houve um silêncio geral no grupo. Nessa hora, eu tive liberdade de entrar. Eu falei: olha, eu estou no nome de fulana, mas eu sou a Maísa. E eu quero dizer para vocês que eu li tudo que vocês falaram. Vocês ficam impressionados com o que aconteceu. Rapidinho, começaram a apagar todas as coisas que tinham sido ditas. Pá, 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 pá. Começaram a apagar aquele monte de comunicado. Eu vi rapidinho o pessoal apagando. Eu disse: eu estou aqui, eu posso até responder para vocês. Gente, foi uma coisa incrível. Por que as pessoas se acham na liberdade de falar mal umas das outras? O Senhor Deus pede: não exponha, porque você pode dar a chance de pessoas que não são cristãs de ouvirem coisas que elas não estão preparadas para ouvir. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: falar dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado. Você ouviu? Isso é muito sério. Se um cristão for ofendido por seu irmão, não deve ir a um tribunal apelar a incrédulos. Deve chegar e resolver entre nosso próprio povo. Muito sério. E você sabe daquela outra posição também, que a gente pensa assim: essa pessoa já perdoou bastante. Olha, eu vou dizer uma coisa com toda honestidade: já te perdoei tanto que eu não vou te perdoar mais. Você já ouviu isso? Pois eu vou te contar uma coisa sobre os anjos. Se você pecar 30 vezes e na 31ª você for diante de Deus: Senhor, me perdoa por esse mesmo pecado. Os anjos não ficam assim: ih, essa pessoa aí lá vem de novo. Eles não fazem isso. Se você pecar 1000 vezes eles acreditarão que você não vai pecar a próxima vez. Isso eu acho tremendo, isso eu acho grande, essa é uma verdade, é lindo ver isso. Nunca podemos dizer assim: eu acho que essa pessoa não está arrependida. Não diga isso. O Senhor Deus diz que isso é terrível. Que quando alguém disser que está arrependido, vai lá e ajuda, abraça, chegue perto, sinta, ela deve sentir seu aperto de mão, ela deve sentir seu abraço, ainda que ela não valha nada. Você ouviu isso? É verdade mesmo. Aqui está escrito bem isso. Não deis ao transviado ocasião para desânimo. Não permitais intervir uma acrimônia farisaica para ferir vosso irmão. Ficar ali com uma coisa acre, falando a respeito da pessoa, só para ferir o coração. Mas você já fez isso tantas vezes. Não podemos fazer isso. As pessoas precisam do nosso abraço e de nossa oração. Te assusta agora? Nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça de Cristo. Isso aqui me assustou muito. Quer dizer que se eu não perdoo, eu provo que eu não sou participante da graça de Cristo. Isso é muito sério. É verdade que pode uma vez haver sido perdoado, porém seu espírito impiedoso mostra que agora rejeita o amor perdoador de Deus. Está separado de Deus e na mesma condição que estava antes de ser perdoado. Como assim? É isso mesmo. Se você já foi perdoado e você não quer perdoar pessoas,
você volta à posição. Olha que situação. Desmentiu seu arrependimento e os pecados sobre ele estão como se nunca tivesse sido arrependido. Isso aqui me deixou impressionada. Vamos pedir a Deus capacidade para perdoar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração perdoador como é o dele? Independe do que a pessoa faça. Eu vou terminar aqui a minha pregação dessa manhã, esse ano bíblico, com o seguinte. Abra seu ouvido. Uma mulher de 84 anos, ela estava orando ao Senhor. E ao orar a Deus, ela disse que sentia ainda que tinha uma coisa em seu coração de 84 anos, que ela precisava resolver diante de Deus. Que coisa era essa? Te assusta. Ela disse que ajoelhou-se e disse: Senhor, meu pai já faleceu há tantos anos, mas eu não consigo perdoá-lo, Senhor, porque o que ele fez comigo foi terrível. Essa mulher tinha sido abusada pelo próprio pai. E aí ela disse que naquela oração, ela ouviu a voz de Jesus. Diz que Jesus disse assim para ela: você deve perdoar o seu pai. Aí ela disse: mas Senhor, como? Ele era meu pai, como foi capaz de fazer isso? Por que ele foi capaz de fazer o que fez? Diz que o Senhor Jesus disse a ela, eu creio que realmente ela ouviu Jesus dizendo. Olha o que ele disse para ela. Meu caso e minha situação é com você, não com o que o seu pai fez, mas como você reagiu ao que ele fez. A falta de perdão que você não concede. É terrível, né? Está na hora de nós tomarmos uma posição. Peça a Deus hoje, e eu vou pedir também, que o Senhor lhe ensine a perdoar. Que dê para você condições do perdão, assim como Jesus faz conosco. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, me ensine a perdoar como o Senhor me perdoou. Você quer isso? Nós precisamos fazer isso hoje. É nossa chance, é nossa oportunidade. Vamos lá? Amado e querido Deus que estás nos céus, bendito Pai Celestial. Tu que ouves a nossa oração e sente alegria de ouvir a nossa voz te chamando de Pai. Tu que sentes alegria em ouvir os nossos pedidos como se fossem uma música aos teus ouvidos. Tu que nos perdoastes e nunca merecemos o perdão, ensina-nos a perdoar, Senhor. Ajuda-nos a perdoar como o Senhor perdoa. Ajuda-nos a ter um coração como o teu. Queremos viver segundo a tua semelhança. Abençoa essa pessoa que está nos ouvindo e que a tua bênção alcance a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.